Em 2007, no interior do Pará, uma menina de apenas 15 anos de idade foi presa por tentar furtar alguns objetos. Até aí, mais um caso comum se não fosse pelo castigo que ela recebeu. Espancada por policiais, tratada como adulta e trancada numa cela com 20 homens. A Lidiane, ela viveu durante quase um mês, algo que nenhum ser humano deveria enfrentar. Ignorada por autoridades, esquecida pela justiça e escondida dentro da própria prisão, ela sofreu violências que chocaram o Brasil e até a imprensa internacional. Tudo isso enquanto quem deveria protegê-la simplesmente assinava papéis e fingia que nada estava acontecendo. Nesse vídeo de hoje, você vai entender tudo o que aconteceu com essa menina, como que a vida dela foi afetada e como que ela está hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Essa história começa com uma adolescente de 15 anos que fingia ter 19 e que ficou conhecida pela mídia como L. Seu nome era Lidiane Alves Brasil, morando em Abaetetuba, no Pará. Ela trabalhava como empregada doméstica e esse episódio bizarro teve início no dia 21 de outubro de 2007, quando ela foi flagrada pelo patrão tentando furtar um celular, roupas e uma corrente de prata. Depois de ser pega em flagrante, o chefe resolveu puni-la por conta própria, em vez de entregá-la às autoridades. E como que ele fez isso? Ele a trancou no banheiro e ligou para um tio que era investigador da polícia e que apareceu no local acompanhado de mais 2 investigadores com a intenção de corrigi-la. O investigador chegou ao local acompanhado de mais 2 policiais e, naquele momento, decidiram ignorar a lei e partir para a agressão contra a Lidiane. De acordo com os relatos, ela levou socos no estômago, foi pisada nas costelas e ainda teve uma arma colocada em sua boca como ameaça. Disseram que ela seria morta se voltasse a furtar qualquer coisa e só depois disso ela foi levada para a delegacia da cidade. Foi o pior que, olha, eu tenho raiva dele até hoje. Não sei o que eu falei, se ele estivesse na minha frente, não. Eu juro por Deus, eu não sei. Ele foi muito mal com você? Foi ele que botou a arma na minha boca e falou que foi ele que me deu um pisão na costela também quando no final eu fui presa. Se o que aconteceu na casa do patrão já era ruim, o que viria na prisão seria ainda pior. Na época, Abaetetuba não tinha prisão feminina e, para piorar, na delegacia, a delegada de plantão, a Flávia Verônica Monteiro Pereira, registrou a prisão em flagrante, acreditando que a Lidiane tinha 19 anos. Isso aconteceu porque ela estava sem documentos. Como dizia ser maior de idade, aceitaram essa versão. E ninguém se preocupou em saber a sua idade verdadeira. Se descobrissem que ela era menor, o tratamento talvez fosse diferente. A Lidiane tinha 15 anos, pesava 40 quilos e cerca de 1,5 metro de altura. Mesmo assim, ninguém questionou a sua idade. Foi a delegada Flávia Verônica Monteiro Pereira quem fez o flagrante de Lidiane, mesmo sem que ela tivesse qualquer documento. Dava pra ver que ela era menor? Dava para ver. No momento que a gente olhava, a gente via que ela era uma adolescente, porque o rosto dela, a fisionomia, dava para todo mundo perceber que ela era uma adolescente. Naquele período, a adolescente já tinha passado outras vezes pela delegacia por tentativa de furto, mas nessas ocasiões havia sido liberada, uma vez mediante pagamento de fiança e outra por alvará de soltura. Então dá para perceber que ela já se envolvia em bastante confusão, era reincidente. Mas é claro, isso não justifica o que ela passou e ainda iria passar. Segundo reportagens, Lidiane também tinha problemas com drogas. O que ela não imaginava é que dessa vez viveria um verdadeiro inferno na Terra. Se o que o tio e o patrão fez já era algo absurdo, imagina o que aconteceria com uma mulher, ou melhor, uma menina de 15 anos, trancada numa cela com outros 20 detentos. Todos homens, pois foi exatamente isso que aconteceu, já que Abaetetuba não tinha presídio feminino, como eu já comentei. Mesmo sendo tratada como maior de idade, é difícil entender como que alguém achou isso uma boa ideia. Na verdade, foi uma decisão lamentável, por mais trombadinha que ela fosse na época. E não teve jeito. No dia 21 de outubro, a adolescente foi enviada pela delegada para a única cela da delegacia, junto com esses 20 homens adultos, e ali ela permaneceu por 26 dias. Assim como uma presa jogada aos leões, Lidiane foi lançada em uma cela, obrigada a saciar o desejo de detentos famintos por sexo.
Esses 26 dias de Lidiane presa com aqueles 20 homens devem ter parecido uma eternidade, porque era impossível que aquela experiência fosse tranquila. A própria delegada admitiu isso mais tarde. A delegada disse que tinha consciência de que a menor poderia sofrer abusos sexuais, mas que não era da sua competência decidir se aquela situação era justa, humana ou desumana. Sua obrigação era apenas aplicar a lei. Durante esse período, a adolescente sofreu diversos tipos de violência e de forma repetida e repetida e repetidas vezes. Foi numa cela como esta que Lidiane foi mantida presa durante 26 dias com outros 20 detentos, todos homens. Aqui, ela sofreu os mais diversos tipos de abuso sexual e de tortura. A Lidiane foi abusada de todas as formas. Uma delas era se submeter em troca de comida e itens de higiene, que já eram dela, mas que os presos tomavam para poder usar como moeda de troca. Um detento iniciou os abusos logo na primeira noite e depois outro resolveu fazer o mesmo, e mesmo com ela gritando e deixando claro que algo estava muito errado ali, ninguém fez nada. Disse a justiça que o carcereiro entrava na cela, ouvia os gritos da menor pedindo socorro, mas ninguém a defendeu. Eu acho que nem o pior ser humano da face da Terra precisaria isso. E como que uma criança, vamos se dizer, de 15 anos, vai se defender? Os criminosos logo perceberam que tinham uma certa liberdade para fazer o que quisessem com a menina e, no fim, passaram a se revezar diariamente para abusar dela. E não foi só abuso sexual não que ela sofreu. A Lidiane também foi queimada no corpo com isqueiros e cigarros pelos próprios detentos, tanto enquanto ela resistia aos abusos, quanto até mesmo quando ela tentava dormir. E você ficava sem comer lá também, é verdade? É verdade. Pra me comer, depois eu tava violentada mesmo, pra me comer, eu tinha que trocar meu corpo, né, pra poder comer lá dentro. Para ter ideia da gravidade, os abusos foram tão constantes que depois ela nem conseguiu reconhecer todos os agressores. A jovem só identificou o primeiro e o segundo, um chamado Beto e outro conhecido aí como Rodinei, apelidado de Ocão. É importante dizer que não foram todos os detentos que fizeram isso, mas a maioria participou, e a história ainda ficaria mais estranha. A cela onde eles ficavam dava para a rua, e para esconder que havia uma menina ali dentro, os presos não deixavam Lidiane se aproximar da grade em momento algum. A verdade é que no dia 23 de outubro de 2007, 2 dias após a prisão de Lidiane, o caso chegou até a juíza Clarice Maria de Andrade. E sabe o que foi que ela fez? Transferida, tomou conhecimento e tentou resolver esse problema? Não. A juíza apenas assinou os autos e tomou exatamente 0 providência para tirar a adolescente daquela situação absurda. O mais grave é que, mesmo sabendo que não existia cela feminina no local, ela sequer se preocupou em verificar onde que a menina estava sendo mantida. A juíza Clarice Maria de Andrade assina então o documento que mantém a menina na cadeia. Uma cadeia que se transformaria em uma verdadeira masmorra. Como que uma mulher vai ser presa por homem? Se tem presídio feminino, se tem presídio, se tem guarda, se tem delegacia, tem um monte de coisa de mulher. Por que foram enfiar ela dentro de uma delegacia masculina? Outra coisa é que uma das formas encontradas para esconder que havia uma menina ali foi cortar o cabelo dela com uma faca. Eles deixaram bem curto, para que ficasse mais fácil disfarçá-la naquele ambiente cheio de homens. E o pior, isso foi feito pelos próprios agentes penitenciários. E essa história de que cortaram seu cabelo? É verdade. E onde é que era o seu cabelo? Eu bem que assim. Mas eles cortaram por quê? Pra mim aparecer como homem, né? Pra mim não aparecer como mulher, que eu tava lá, né? Foi só depois de 14 dias que o Tribunal de Justiça do Pará determinou, em caráter de urgência, a transferência para um presídio feminino em Belém. Mesmo assim, tudo andou num ritmo muito lento, quase que parado. Em vez de cumprir a ordem imediatamente, a juíza decidiu repassar o pedido para Graciliano Chaves da Mota, diretor da Secretaria da Terceira Vara de Abaetetuba, que a assessorava. Depois ele chegou a afirmar que havia enviado a solicitação por fax no dia 8 de novembro, mas, segundo as informações, isso só aconteceu 12 dias depois, quando a Lidiane já estava, inclusive, em liberdade. A situação
só veio à tona depois que um detento foi libertado. Lembra que eu disse que nem todos abusavam da menina? Alguns não concordavam, mas tinham medo dos agressores e por isso não interferiam. Quando um deles saiu da cadeia, ele resolveu denunciar tudo ao conselho tutelar e à imprensa. Com a certidão de nascimento em mãos, uma conselheira foi até a delegacia e confirmou que se tratava de uma menor. Mesmo assim, o delegado disse que só poderia soltá-la com ordem judicial. A Lidiane voltou para a cela e depois foi levada para a sala dos escrivães. Na tarde seguinte, o pai dela chegou acompanhado de um conselheiro tutelar. Foi aí que veio a notícia: a Lidiane teria fugido. Segundo a revista Veja, o delegado Rodolfo Fernando Vale Gonçalves, ele se recusou a registrar o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Dias depois, ela foi encontrada machucada em um porto e contou em depoimento que 3 policiais a levaram até lá e disseram que ela deveria sair da cidade ou seria morta. O caso, é claro, ganhou uma repercussão nacional. Segundo as investigações, 12 pessoas ficaram na mira das autoridades. A governadora do Pará na época, a Ana Júlia Carepa, ela prometeu punições, afastamentos e um decreto proibindo mulheres em celas masculinas, algo que já deveria existir, já que a lei prevê isso há anos. Os 2 agressores reconhecidos por Lidiane foram condenados a 10 anos e 8 meses por estupro e atentado violento ao pudor. 2 agentes foram exonerados em dezembro de 2008 e outro foi condenado por omissão a 2 anos e 8 meses. 5 delegados também foram exonerados pelo mesmo motivo. 2 investigadores chegaram a ser acusados de lesão corporal e ameaça, mas foram absolvidos por falta de provas no processo administrativo. Em 2010, o CNJ aposentou a juíza responsável, mas em 2012, o STF anulou a punição por considerá-la desproporcional. Em 2016, ela foi afastada e continuou recebendo salário, e pouco depois voltou ao judiciário. Ela foi reconduzida ao cargo de juíza, da qual for afastada. Segundo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a juíza Clarice Maria de Andrade Rocha voltou a dar expediente. Ela é titular da 1ª Vara Criminal de Belém. A vítima passou a receber 2 salários mínimos pagos pelo Estado e foi enviada para uma cidade no sul do país. Segundo as reportagens, tudo indica que ela desenvolveu sérios problemas psicológicos como consequência direta do que viveu, além de continuar com o vício em drogas. Há relatos também de que ela acabou sendo presa novamente e em determinado período chegou a se prostituir para poder conseguir algum dinheiro. Passa das 10 da noite quando flagramos Lidiane deixando a cadeia em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Oi, Lidiane? Tudo bem? A jovem está aliviada ao reconquistar a liberdade. 25 anos de idade. Viciada em crack. Presa várias vezes. Garota de programa. As drogas. Eu não vou mentir pra vocês, só dá um stop. A prostituição. Gente que fuma bera e fica na rua, isso não faz problema. O risco de ser executada a qualquer momento. O pior é que, ao que tudo indica, o caso de Lidiane não foi isolado. Relatórios divulgados depois apontaram que situações semelhantes aconteceram no Pará, inclusive com mulheres que engravidaram após passarem meses presas em celas masculinas. Se eu tivesse engravidado, ia ser de estupro. Então eu tô legal, né? O caso entrou para a história como uma das mais graves violações de direitos humanos no Brasil. Chegou a ganhar repercussão internacional com reportagens estrangeiras sobre o que aconteceu com a Lidiane. No fim das contas, a Lidiane só foi salva graças a um dos homens que estava lá dentro. Caso contrário, ninguém sabe o que poderia ter acontecido com ela. As últimas informações sobre a sua vida são de 2018. Depois disso, ela desapareceu dos noticiários, até porque não quer reviver tudo o que sofreu. Na última entrevista, também em 2018, ela disse que nem contato com a família ela mantinha mais. Então resta torcer para que ela esteja bem. Mas aí, você já conhecia o caso da Lidiane? Esse caso absurdo, né, que aconteceu aqui? Tem mais algum outro que você se recorde e quer que a gente conte aqui também? Comenta aqui embaixo, né? Deixa a sua sugestão. Até o próximo vídeo. Tchau!